Fala pessoal, tentei não fazer esse vídeo, mas não consegui. O assunto tá até atrasado e eu comentando, vou fazer esse vídeo comentando aí. Que é aquela fala do Fábio Porchat no Roda Viva: quanto mais eu leio a Bíblia, mais ateu eu fico, ou mais ateu eu sou. Eu não lembro direito qual foi a frase dele. Mas enfim, esse pessoal ateu modinha, né? Não tem nenhum problema em ser ateu, de você não acreditar em Deus, né? E ter os seus pontos coerentes, fazer suas críticas e tal. O problema, né, do Fábio Porchat é uma questão de burrice mesmo, né? Pessoa que não entende, não lê, não sabe sobre teologia, não sabe sobre as histórias da Bíblia e quer comentar sobre. Então, o primeiro de tudo, né? Se ele estiver vendo esse vídeo, eu acho que não vai ver, mas se um dia vai que esse vídeo chegue até ele, pense o seguinte, Fábio Porchat: a Bíblia, ela não quer provar que Deus existe, tá? A Bíblia parte da ideia que Deus já existe, tá? Então, você tem que entender isso, tem que saber disso. A Bíblia, ela não tem a intenção de provar que Deus existe. Ela parte da ideia que Deus existe. E ali só está falando sobre a revelação de Deus. No Velho Testamento, a revelação progressiva, e no Novo Testamento, a própria revelação encarnada em Jesus Cristo, né, o Deus encarnado. Então, se você quer ler alguma coisa sobre provar que Deus existe, você tem que buscar a Suma Teológica de Tomás de Aquino, né? Apologética. Eu vou te explicar, lógico que você não sabe o que é apologética, mas eu te explico. Apologética é a defesa da fé. E o que os defensores da fé estão dizendo sobre isso? Né? Tem cientista. O que Alistair McGrath, o principal cientista, defensor da fé cristão, está dizendo a respeito de Deus? Né? O que ele está dizendo a respeito disso, da existência de Deus? Né? Se você não quiser ir tão longe, tem aqui no Brasil, Adalto Lourenço, né? O que ele diz sobre a existência de Deus, como é que se prova a existência de Deus, né? A ideia criacionista, que o mundo foi criado, né? Então é uma questão assim, de uma certa burrice mesmo, né? Você dá esse tipo de comentário solto, né? Quanto mais eu leio a Bíblia, mais ateu eu sou, sendo que você não sabe que a Bíblia não está ali para querer provar a existência de Deus, e sim, ela parte da ideia de que Deus existe. E também não é, se for ver, tem uma visão que da qual eu também sou adepto, que é a visão calvinista, que é o seguinte, eu explico para você, Fábio Porchat, que entende que Deus elegeu, né? Deus escolheu as pessoas para que a fé se manifestasse nessas pessoas. Porque se você falou que você leu a Bíblia, então você leu lá que a fé é um dom dado por Deus, né? Não é um dom inato do homem, é um dom dado. Então, se você não tem fé, né, se o Espírito Santo não tocou em você, fazendo você despertar da sua natureza pecaminosa e saber que você precisa de um Salvador, talvez nem o próprio Deus tenha te escolhido até então. Porque se você não tem a fé, talvez, como ela é um dom dado por Deus, talvez Deus não tenha te escolhido. Até então, pode ser que até lá os seus 90 anos, não sei por quanto tempo você vai viver, até lá essa fé se desperte. Mas por enquanto, parece que Deus não te elegeu. Essa é uma visão um pouco mais calvinista, mas isso você nunca vai entender, porque a sua intenção não é entender sobre isso. É só poder palpitar sem fundamento, poder lacrar, poder agradar a beautiful people, e é isso. Então, pensa um pouco nisso antes de falar coisas, né, burras e sem sentido, que você faz muito. Tenta estudar um pouquinho, vai lá, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, apologética, estudo da fé. Eu sei que você não sabe o que significa apologética, mas eu te ensino, né? Que é a defesa da fé, o que as pessoas que defendem a fé dizem a respeito do criacionismo, como o mundo foi criado, cientistas, né? Então, a partir desse momento, a gente começa a levar
os seus comentários com uma certa relevância, e não a gente pega e responde você simplesmente porque você tem o seu público e a gente tem que dar uma resposta, né, sobre o que você disse porque você tem um determinado público, não porque você tem uma fala coerente. Então, quando você tiver essa fala coerente, a gente te leva a sério. Beleza? Um abraço.